É uma excelente pergunta. Como ir além da letra morta? Entendemos que para alguém chegar a este nível, ele terá que estudar. Estudar é parte de todo o processo de uma escola iniciática. No Oriente, esse processo de estudar é denominado de Gnana Yoga. É quando trabalhamos para o desenvolvimento da sabedoria. É quando buscamos conhecer não só a ciência sagrada, mas também aquilo que nos envolve. Nesse caso, vamos aprender símbolos, a simbologia, a linguagem, a metalinguagem, o sentido oculto das expressões, das parábolas, daquilo que foi escrito nos livros sagrados ao longo da história ou ao longo do tempo. Não se aprende rapidamente, nem da noite ao dia, essa questão dos conteúdos herméticos, dos conteúdos esotéricos desses livros sagrados. Ajuda bastante se tivermos a presença de alguém que já tenha reunido e sistematizado um conhecimento como esse. Então podemos ir mais rápido, por assim dizer, aprender mais rapidamente, do que nós mesmos sair por aí buscando os elementos ou as informações que estão espalhadas em incontáveis fontes. Acredito que para saber mesmo da autenticidade, seja de um mestre ou de uma escola, somente despertando a consciência. O que queremos dizer com isso, de despertar a consciência? Você deve saber que existem outras capacidades inerentes ao ser humano e que no momento, na humanidade, nas pessoas, não estão desenvolvidos. Por exemplo, viagem astral. Ou sentidos ainda ocultos, assim chamados ocultos, como clarividência. Em despertando a consciência, ou em ampliando a consciência, e adquirindo, desenvolvendo em si uma habilidade, uma capacidade de investigar nos mundos superiores, nas esferas elevadas, são as dimensões paralelas à nossa. Ali sim podemos ir investigar e perguntar e saber diretamente se o mestre é autêntico ou não, ou se uma escola é autêntica ou não. Aqui neste mundo, enquanto tivermos dependendo apenas dos 5 sentidos ordinários mais a mente, sempre haverá o risco de sermos enganados. Porque há muito falso profeta, há muito mistificador, há muito charlatão. Então, meu amigo, somente despertando a consciência, quando se puder investigar por si mesmo isso, quando se puder perguntar diretamente nos tempos da Loja Branca, a um mestre, se uma escola ou se um instrutor realmente é autêntico, ou se está dizendo a verdade ou falando a verdade. Fora isso, sempre corremos o risco, e é elevado, de sermos enganados ou traídos, inclusive por nossos próprios sentidos, porque é muito fácil sermos enganados. Um exemplo. Nós aprendemos nessa vida que o diabo fala macio, o diabo fala bonito. Os enganadores, eles são sedutores. Os enganadores e mistificadores, enfim, os falsos mestres ou até mesmo os charlatães, eles nunca dizem a verdade frontalmente. Esse é apenas uma das maneiras de termos um elemento inicial para observar. E com o tempo devemos observar a conduta desse que se apresenta como mestre. Se a conduta dele não for reta, moralmente reta, onde se expressam virtudes da alma, aí temos outro sintoma bastante relevante para sabermos se trata de alguém idôneo ou não. A pergunta é: que cuidados devemos ter ou com o que devemos tomar cautelas? Eu acredito que essa pergunta, essa colocação, complementa e amplia um pouquinho mais a questão anterior. Bem verdade que o Cristo Jesus, há 2000 anos, alertou os seus apóstolos e discípulos que por esta época surgiriam muitos
falsos profetas, muitos falsos mestres, muitos se apresentariam dizendo: eu sou o Cristo. Olha, veja, o Cristo está ali na esquina, ou o Cristo está lá na outra parte da cidade. E o mesmo mestre, Yeshua ben Pandirá, alertava: não acrediteis, porque muitos surgirão em meu nome, e a muitos enganarão. E como podemos então nos prevenir acerca desses enganos? Voltamos à questão anterior. Devemos observar não as palavras, não o discurso, mas sim a conduta. A conduta, a forma de viver, a vida de um instrutor, de um mestre, ou de alguém que se apresenta como profeta, deve ser coerente com aquilo que ele ensina. Se ele ensina pobreza e desapego, certamente, se ele possui riquezas acumuladas, ou está muito apegado às suas coisas materiais, ou até mesmo espirituais, ou até mesmo às suas ideias, esse é um sintoma que deve ser posto realmente em investigação. E, mais uma vez, realmente, para saber, devemos despertar a consciência, devemos estar atentos ao que diz nosso coração e não ao que diz nossa mente. Iniciação, esoterismo estão muito ligados. Uma escola iniciática não é aquela que, por exemplo, propõe iniciações meramente simbólicas, mediante algum rito, mediante alguma cerimônia. Esse tipo de iniciação concedida aqui neste mundo material, neste mundo físico onde nós vivemos, temos o nosso ser, elas não servem, não são reconhecidas pela fraternidade branca universal. As autênticas iniciações brancas, efetivamente reconhecidas pela loja branca, elas são medidas pelos graus internos. Vale dizer, cada grau interno representa um grau de fogo. O que vem a ser esse grau de fogo? Podemos dizer simplesmente Kundalini que está em desenvolvimento. Por exemplo, uma pessoa que tenha um Kundalini desenvolvido, ele tem 1 grau de fogo. Mas um estudante, se aplicar-se e praticar a conduta reta, morrer em defeitos e crescer em santidade, trabalhar na alquimia, em algum tempo ele vai desenvolvendo seus graus internos. A escola pode proporcionar graus iniciáticos sem que isso implique em nenhuma qualidade moral, nenhuma qualidade espiritual, nenhum avanço real e verdadeiro em termos de despertar consciência ou em termos de despertar e desenvolver o próprio fogo interno. Então, para a gnose, iniciação são graus de fogo. São graus que se recebem internamente. Externamente observado, nenhuma pessoa que possua graus iniciáticos é diferente das demais que não possuem nenhum grau. Então, realmente, para saber disso, temos que nos desenvolver espiritualmente. Aí sim poderemos ver diretamente. Sem isso, também nesse aspecto, podemos e certamente seremos enganados pelas palavras. Uma outra pergunta que nos chega: acaso pode alguém afastado da escola gnóstica seguir avançando neste caminho? Certamente. Avançar em graus internos, em iniciações, independe de fazer parte de uma escola. Nos tempos modernos, até mesmo as escolas gnósticas, muitas delas, elas já não oferecem praticamente uma doutrina pura e limpa, né? Nós aconselhamos claramente que toda pessoa seriamente interessada nesses aspectos iniciáticos, nesse caminho esotérico, que adquira e que estude os livros do Mestre Samael. À medida que for entendendo essa doutrina, deve ir praticando.
As grandes práticas gnósticas são muito simples. Por exemplo, a conduta reta é uma prática 24 horas por dia. Não exige nenhuma pré-condição, basta entender os princípios da conduta reta. Autoobservação com a finalidade de identificar defeitos também é uma grande prática. E todo estudante que realmente quer despertar sua consciência, ele, depois que aprende a técnica, ele passa a exercitar isso. Começa a ficar atento ao que pensa, ao que sente, ao que faz. Passa a se auto-observar. Com que finalidade? Justamente com o propósito de identificar defeitos ou incoerências ou condutas não retas. E como alguém pode saber o que é uma conduta reta? Isso não é difícil e nem complicado. Basta estudar, por exemplo, não só a doutrina gnóstica, mas a doutrina e os mandamentos de Moisés ou a doutrina de antigos profetas. Basta estudar os valores mais caros, mais essenciais das grandes religiões. Todas elas ensinam a mesma coisa. Na prática, o que acontece é que bem poucos praticam aquilo que as religiões ensinam. Então, nem precisamos de tantas teorias assim para crescer espiritualmente. O que nós precisamos é praticar aquilo que já nos foi ensinado ao longo da história. Em praticando isso, vamos adquirindo e acumulando méritos do coração. Esses méritos é que, aliado a outras práticas esotéricas, como meditação, como a prática alquímica, como prática de transmutação, aos poucos nos darão, à medida que formos amadurecendo espiritualmente, os passos necessários que nos conduzirão ao despertar da consciência e também ao despertar dos graus internos. Repito, não é difícil. Tudo praticamente já foi dado à humanidade, tudo já foi ensinado. O que nós precisamos fazer agora é praticar. Claro que também as práticas místicas, as práticas devocionais são muito importantes na purificação de nossos chakras, na purificação e fortalecimento de nossa aura. E isso tudo serve de suporte, de apoio para as demais práticas. Então é esse conjunto, efetivamente, que acelera o nosso desenvolvimento.